Meus queridos, o que nós estamos fazendo hoje? Romanos, parte 16, né? Houve uma perda de som e agora então a gente está retomando, eu reinicio. A parte 16 de Romanos é o capítulo 4, versículos 1 a 17. O que estávamos explicando é que Paulo, no capítulo 4, já tendo deixado para trás há bom tempo o túnel da náusea, ele agora já não vai mais tratar do assunto da ira de Deus, ele vai tratar da justificação pela fé. Mas vai entrar com uma argumentação tão forte da sua tese, da sua doutrinação, ainda tendo em vista a resistência dos judeus, e agora de forma mais amena, ele está contemplando o fato de que esses judeus precisam ser esclarecidos e não apenas confrontados. Então agora ele entra com uma argumentação doutrinária profundamente bíblica nesses 17 primeiros versículos do capítulo 4, que é de uma beleza incomum. Então nós vamos ler, né, Romanos 4, de 1 a 17, e em seguida estaremos considerando essa parte 16, e isso que nós estamos mostrando como sendo a essência do evangelho que Paulo queria pregar aos romanos, não é? Que é o evangelho de Deus, o evangelho, a boa nova que Deus veio anunciar, de que ele está aberto para reconciliar o homem consigo, sem cobrar nada em troca. Romanos 4, de 1 a 17. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele está citando Gênesis 15, 6. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Eu me vejo forçado, meus irmãos, a fazer um esclarecimento em cima desses versículos 4 e 5, ao qual voltaremos depois, é claro, por conta deste argumento que eu não vou trabalhar nele depois outra vez. Mostrando a você que o que ele está dizendo é: Abraão não fez nenhuma obra para que ele recebesse como recompensa a justificação pela fé. Ele simplesmente não fez nada, ele apenas creu. Porque ninguém está fazendo um favor a quem trabalha. Quem trabalha recebe o salário que lhe é pago como dívida que o empregador tem com ele. É esse exemplo que ele está dando. Então o que ele diz é: Abraão recebeu de Deus uma justificação sem ter feito obra nenhuma, sem ter oferecido nada por isso. Este é o argumento. E então, é o que ele está dizendo, aquele ou ao que não trabalha, mas confia em Deus, ou ao que não opera obra, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. O argumento, a força do argumento, e ele insiste em dizer, a única coisa que Deus quer é a sua resposta à fé que ele pôs no seu coração, que se chama obediência, crer. Continuando. Davi diz a mesma coisa, eu estou lendo o versículo 6 agora, quando fala da felicidade do homem, bem-aventurado, é assim que Davi começa o Salmo 32, que ele está citando. A felicidade do homem é a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes, ou bem-aventurados, aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. E aí tem uma ênfase, os nossos tradutores puseram até um ponto de exclamação. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, que para nós hoje, os crentes em Jesus, equivale a quê? Equivale ao batismo. Você é salvo porque se batiza? Você se batiza para ser salvo? Quem inventou isso foi a Igreja Católica, sem fundamento bíblico algum. Mas o Evangelho de Jesus e a Igreja Reformada defende isso há 5 séculos, porque leu as Escrituras de forma clara, exatamente como Paulo está ensinando aqui. Você é batizado como sinal da justificação que recebeu, porque creu.
O batismo vem como selo. Ele está usando aqui o que os judeus tinham na mão, a circuncisão. Mas ele está devolvendo esse argumento para contrariar o argumento dos judeus que entendiam que a circuncisão lhes garantia justiça. Aí ele está dizendo, não, não é nada disso. Vocês entenderam tudo errado. Então, antes ou depois de ter sido circuncidado, que ele recebeu a fé, lhe foi creditada como justiça. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal. Ela veio depois que a fé lhe foi creditada como justiça. Este é o argumento dele. Como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, de novo, portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados. Este argumento aqui, esta linhazinha mediana do versículo 11, encerra toda a discussão. Quanto a quem quer se apoiar na lei, oferecer alguma obra, fazer alguma troca com Deus, por conta da graça salvadora, por conta da fé que lhes garante direito à vida eterna no sangue de Jesus. Derruba qualquer argumento. E o mais bonito é que ele está aqui insistindo que Abraão, por conta disso, por conta de ter sido justificado pela fé antes de ser circuncidado, e 430 anos antes da outorga da lei, que veio através de Moisés, então lembrem-se disso, é muito tempo, não é? O que ele está dizendo, ele é pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados. Qual é o argumento? Como ele foi justificado pela fé e se tornou pai dos que creem, em que condições então ele é pai dos que creem? É pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados. Exatamente como foi a situação dele. Mas aí ele continua para incluir os judeus, porque este é um fato. E o que ele diz? A fim de que a justiça fosse creditada também a eles, aos não circuncidados. É igualmente, e não superiormente, é igualmente o pai dos circuncisos, ou dos judeus, que não somente são circuncisos, aí ele estabelece uma condicional, isso é inegociável. E depois dessa exposição, em que eu estou particularizando os detalhes desses versículos, eu não precisaria nem continuar a nossa minuta, porque esse texto e a proposta dele já estaria explícita para nós. Mas eu vou lá, vamos continuar. Então ele chega e diz assim, mas também, então é uma ressalva condicional, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Vamos ler agora, sem comentário, reler os dois versículos, 11 e 12. Veja, o que ele diz? Eu vou ler a segunda metade do versículo 11. Portanto, ele, Abraão, é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, ou leiam judeus, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Em outras palavras, ele é pai dos judeus desde que esses judeus, é isso que está aqui, desde que esses judeus andem nos passos da fé que ele teve antes de passar pela circuncisão. Ou seja, judeus, não se filia na circuncisão, porque não é por conta da circuncisão que Abraão é pai dos que creem. Não é por conta da circuncisão que Abraão é o pai de vocês. É por conta da fé. Por isso que ele é pai dos que creem, sejam circuncisos ou incircuncisos. Dos incircuncisos, porque Abraão foi justificado pela fé antes de ser circuncidado. E dos circuncisos, porque Deus lhe deu o sinal da circuncisão e depois veio toda a sua descendência a partir daí. Mas a condição, então, para ser justificado pela fé, é esse o argumento. Não é que seja circuncidado. E sim que, uma vez circuncidado, também, à semelhança dos incircuncisos ou dos incircuncidados, andem nas pegadas da fé que Abraão teve antes de ser circuncidado. Ficou claro? Este é o argumento. E eu acredito que ficou claro.
Não foi mediante a lei, continuando agora no versículo 13, que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Reforço, não apenas aos que estão sob o regime da lei, os judeus, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. A argumentação é de uma beleza extraordinária e de uma autoridade escriturística irrespondível. Pois bem, o que temos aqui, mediante esse texto que introduz o capítulo 4, vai mais do que introduzindo, né? Vai até a metade dele. Paulo está aferrado ao seu tema central e totalizador do Evangelho. Qual é o compromisso de Paulo com a carta aos Romanos? Vamos lembrar que ele disse assim: meu desejo é ir aí até vocês e pregar também o Evangelho de Deus. Fui chamado para pregar o Evangelho de Deus. Aí já no capítulo 1, gente, eu estou fazendo uma recapitulação, que inclusive é um trabalho muito nobre, feito por Martin Lloyd-Jones, a cada comentário de cada capítulo do livro de Romanos. Ele sempre faz essa recapitulação. Por quê? Porque a semelhança do que eu estou fazendo, ele dava o estudo de Romanos uma vez por semana. Então, por conta do intervalo de uma semana, e nós vamos ter um intervalo um pouco maior agora, porque na próxima quinta, feriado, não teremos a nossa live, eu não estaria aqui para fazer depois. Então, só na outra semana é importante fazer uma leve recapitulação. Por quê? Ela reforça tudo que está sendo aprendido. E até para os que chegam aí pelo meio do caminho, para não ficarem capengando. O que estamos dizendo? Qual é o Evangelho de Deus com o qual Paulo está comprometido? O Evangelho de Deus, ele vai no capítulo 1, versículos 16 e 17, para dizer que é o Evangelho que revela a justiça de Deus mediante a fé por nosso Senhor Jesus Cristo, porque o justo pela fé viverá. Pronto. A partir dali ele vai dizer o quê? Se não houver essa justiça pela fé, se não houvesse essa justiça pela fé, haveria somente a ira de Deus pairando sobre toda sorte de impiedade e de injustiça dos homens. Restaria somente a ira, que cai sobre todos. Mas Deus resolveu o problema oferecendo na sua graça, é o resumo, a oferta redentora e reconciliadora pelo sangue de Jesus, que nos substituiu na morte da cruz e recebeu sobre si a ira de Deus, que foi então plenamente satisfeita nele na sua morte, para a justiça de Deus ser feita. E Deus então nos oferece essa justiça de Jesus, ele imputa aos que creem. Então os que creem saem de debaixo da ira e ficam debaixo da justiça de Jesus. A partir dali, o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, está aspergido sobre os que creem, e quando Deus os contempla, é como se ele contemplasse o propiciatório da arca no dia do Yom Kippur, e vê lá o sangue da aspersão derramado, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí ele aceita o sacrifício e nos recebe e nos faz agradáveis assim no amado. Aí já entrei em Efésios 1:6. Pois bem, a partir daí, ele vai mostrar que tudo isso independeu da lei, porque a lei veio revelar o pecado, revelar o tamanho da justiça de Deus e revelar a incapacidade do homem, para mostrar ao homem a sua insuficiência, levar esse homem ao desespero, de maneira a ele entender: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem é que vai me tirar dessa situação irreversível de cair sob a ira de Deus e ir parar na condenação eterna? Aí, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nos ofereceu a saída. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o pecado que eles precisavam que fosse lhes imputado, mas imputando-lhes a justiça que Jesus garantiu para eles. Este é o resumo do Evangelho de Deus que ele está empenhado em explicar aos romanos.
E aí, tendo os seus interlocutores imaginários judeus que estão oferecendo resistência para dizer, não, então você está dizendo que a lei não tem valor nenhum, nem a circuncisão. Não, nós não precisamos de fé para sermos justificados. Temos a lei, temos a circuncisão, somos filhos de Abraão, estamos eleitos, estamos garantidos. E Paulo chega e diz, não. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Não tem a ver com circuncisão, não tem a ver com a lei, que ninguém é justificado pela lei, mas com a oferta da justiça que ele proveu através de Jesus e que você recebe mediante a fé, e o nome disso é graça. Amém. Ô pastor, mas não é nisso que a gente crê a vida inteira? Sim, meu amado. Os romanos também, aqueles crentes que estavam lá em Roma para quem ele está escrevendo, também criam assim. A questão não está no fato de que eu me satisfaço com o fato de que eu creio. Eu tenho de me satisfazer com o fato de que eu entendo o que aconteceu e que resultou na minha redenção. Isso se traduz em segurança, isso se traduz em gratidão, isso se traduz em adoração por conta da segurança e da gratidão. Amém? Por isso é que a gente tem que prestar atenção com temor ao texto de Isaías 12. Vocês com alegria tirarão águas das fontes da salvação. A pergunta que eu faço aos crentes, meus irmãos, os que comungam comigo, longe ou perto, você tem tirado com alegria águas das fontes da salvação? O que eu vejo é crente muito alegre, porque Deus lhe deu uma bênção visível, temporal, física, que outros meios também lhes proporcionariam. E em última instância agradece a Deus pela salvação, ou quando está num funeral. Isso é grave. A alegria das fontes da salvação deveria ser o motivo de nossa adoração e louvor diário, constante, 7 dias por semana, no mínimo. Voltando então à nossa argumentação, já que eu fiz o resumo de que a gente precisava. Então agora ele reforça com alicerce, com fundamentação, a sua argumentação da superioridade e validade da fé sobre a lei. Porque ele vai introduzir um novo argumento que é a promessa. Mostrando que o compromisso de Deus foi a promessa que ele fez. E Abraão foi justificado porque creu na promessa. Sabe, eu e você, filhos de Abraão pela fé, temos a mesma fé que teve o nosso pai Abraão. Senão Deus não nos justificaria. Abraão não poderia ser chamado pai dos que creem. Mas porque cremos da mesma maneira, somos chamados filhos de Abraão, descendência de Abraão, como Gálatas fala para nós. Mas existe uma diferença muito grande entre crer como nós cremos e crer como Abraão creu. Por que a diferença? Porque quando Abraão creu, ele creu numa promessa. A promessa na qual eu e você cremos, o que restou de promessa para mim e para você, para crer, verdade, Rosinha? O que restou de promessa para mim e para você, para crermos, para nós crermos, é a esperança da vida eterna, a salvação, a promessa de que vai haver ressurreição do nosso corpo, a promessa de que, fechados os olhos do nosso corpo terreno, ou melhor, como Paulo diz, desfeita a casa de nossa habitação terrena, temos da parte de Deus uma casa eterna nos céus. Estar com Cristo é infinitamente melhor, é nesta promessa que cremos. No que diz respeito à vida eterna, também tem a promessa da volta de Jesus, que está ligada à vida eterna. É o que restou de promessa para mim e para você. Por quê? Porque nós temos um extraordinário reforço histórico que Abraão não tinha. Então, promessa para Abraão era promessa de fato. Tudo era promessa. Para nós já temos 2000 anos de cumprimento. A gente olha para trás e ouve o grande brado do evangelho saído a começar a partir da boca de João Batista, às margens do Jordão. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está consumado, como gritou Jesus na cruz. Isso aconteceu, isso é história. Entende? Mas quando chegou no tempo de Abraão, ele teve de crer que Deus lhe disse: você será pai de muitas nações e todas as famílias da terra serão abençoadas em você. Ele teve de crer que Deus faria dele uma descendência imensa, sem ele ter filho, e sem ter mais condições de ter filho, e muito menos a sua mulher. Porque Deus lhe prometeu que ele seria pai de todos os povos. Daí mudaram o seu nome de Abrão para Abraão, de pai exaltado para pai das nações, pai de povos. De Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai dos povos, pai de todos os povos. E então, Abraão teve de crer numa promessa que
não tinha história nem visibilidade. E que foi se desdobrando aos olhos dele, como por exemplo no grande episódio que virou tipo do sacrifício do seu filho. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, que quando ele estava para sacrificar Isaac, ele cria, e por isso ia sacrificar, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Isso é crer mesmo. Porque para nós tudo é fato, consumado. Eu e você olhamos para trás, temos todo o Evangelho nos contando a história de Cristo. Sua encarnação, seu ministério, sua morte e sua ressurreição. Eu só tenho que crer no que a Bíblia proclama. Mas Abraão teve de crer numa promessa que não tinha subsídios, nem escrituras havia. Foi justificado pela fé. Mas a grande beleza da revelação é que Deus chega para mim e para você, ou seja, para toda a igreja, ao longo desses 2000 anos, e diz: quando você crer no que eu ofereci, especialmente você que não estava ali ao pé da cruz, eu igualo você a Abraão. Você está exercendo a mesma fé que teve o seu pai Abraão. Aí ele se torna seu pai na fé. Aí chega para o judeu e diz, é isso que Paulo está dizendo aqui: e você? Você que é filho por descendência natural de Abraão, e que se apoia e se escora na lei, que vai lhe mostrar uma justiça que você não consegue cumprir, mas que mostra a minha justiça que você não pode cumprir, e se escora na circuncisão para se sentir garantido. E você? Você anda nas pegadas da fé que teve Abraão? Quais pegadas da fé que teve Abraão? Essa em que os incircuncisos andam. Eles creem na minha oferta e na promessa de vida eterna. Se vocês crerem da mesma maneira, com ou sem circuncisão, com ou sem lei, serão salvos. Se não crerem, com toda a lei, com toda a circuncisão, estarão perdidos. A ira pairará sobre vocês da mesma maneira. Este é o resumo do 4, que Paulo vai desdobrar com muito mais intensidade em 9, 10 e 11 de Romanos. Porque a partir daqui, capítulo 4, aí versículos 5, 6 e 7, 8, que é o texto magno de toda a Bíblia para mim, ele vai mostrar a profundidade deste evangelho, o que faz em nós a dinâmica dessa fé. É lindo, lindo, rico, maravilhoso. Mas aqui no 4 já estamos entrando nos caminhos dessas profundidades. E eu espero que Deus esteja pondo no seu coração a mesma fome que tem posto no meu por esse texto. Pois bem, veja, então eu vou voltar ao que eu estava argumentando, porque eu fiz aqui uma grande digressão para tornar isso mais claro, tá bom? Ele vai reforçar então a sua argumentação, introduzindo esse novo argumento que é a promessa, daí eu ter feito esse reforço aqui de argumento, tomando como referência basilar e histórica os dois principais ícones dos judeus, no que diz respeito à sua história como povo. Abraão e Davi. Ele trabalha com os dois. Davi foi em passando, mas Abraão, ele ocupa esse capítulo inteiro aqui falando sobre Abraão. Aí eu quero chamar a sua atenção e compartilho com você um comentário muito elucidativo de Martin Lloyd Jones, no volume 3 de seus Comentários Romanos. Na página 191, ele diz assim: mais uma coisa, Lloyd Jones diz, Paulo queria mostrar que, isso aqui é lindo, gente, preste atenção. Paulo queria mostrar que, visto que Deus é um só, o seu modo de tratar os homens no que se refere à salvação é sempre o mesmo. Já vimos algo disso no capítulo 3, versículo 29, aí ele repete, o 3, 29. É porventura Deus somente dos judeus? Acabamos de ver isso semana passada. E não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Se Deus é um só, ou visto que Deus é um só. Aí Lloyd Jones, então, vai levantar uma tese aí em cima que explica por que essa argumentação toda do capítulo 4. O que ele diz? E defendemos a tese de que Deus, por causa disso, ou seja, que é também Deus dos judeus e dos gentios, não só dos judeus, mas também dos gentios, defendemos a tese de que Deus, por causa disso, só tem um meio de salvação para todos, judeus e gentios.
É a conclusão lógica de tudo aquilo que eu estive dizendo agora aqui em cima deste trecho do capítulo 4 que lemos. Deus só tem um meio de salvação para todos. Não tem a lei para salvar, não tem a circuncisão para salvar, não tem obras religiosas, penitências, autoflagelos, renúncias, jejuns, montes de oração, abrir mão disso, abrir mão daquilo, carregar a cruz andando pela estrada, subindo escadarias, esfolando joelhos, esfolando pés, nem para obter a bênção do dia a dia. Deus negocia com esses meios. Aquilo que se chama de graça divina. Deus não te pede nada em troca. Ainda estamos tão mal influenciados, tão impregnados, meus amados, da distorção da verdade que a igreja medieval trouxe, que ainda encontramos uma quantidade grande de crentes, até veteranos, ainda que não cometendo a estupidez, desculpem colocar desse jeito para confrontar, ridícula de dizer, se Deus achar que eu mereço, porque já entendemos há muito tempo que não merecemos, e que não é por mérito que recebemos, ainda que não cometendo essa aberração, lá no fundo, fazem algumas trocas. As coisas não andam muito boas para o meu lado, mas talvez seja porque eu não tenho ido à igreja esses últimos dias, né? Eu tenho faltado, eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho orado como deveria, eu deveria orar mais, eu preciso orar mais. Senhor, eu queria te pedir que o Senhor me ajudasse amanhã, eu tenho aquele assunto lá para resolver, eu sei, Senhor, eu sei que eu estou em falta, eu não tenho orado direito a Ti, eu não tenho meditado na Tua palavra como devo, mas o Senhor, ainda assim, usa de misericórdia para comigo. O que está por detrás dessa argumentação? Eu não tenho te oferecido nada em troca, Deus. Isso é ou não é a influência perniciosa da igreja medieval, ainda com seus resíduos lá dentro, para os quais ainda olhamos? Ainda insistimos em querer, de alguma maneira, alcançar mérito diante de Deus. Meu Deus, eu convivi, não foi, Ana Maria? Eu convivi com um número tão grande de crentes, que baseava bênçãos e maldições em méritos e deméritos. Às vezes o crente, geralmente a crente, era amaldiçoada porque cortava o cabelo ou porque usava brincos. Oh, Jesus, tem misericórdia. É triste, né? Voltando a Lloyd Jones. Deus só tem um meio de salvação para todos. Mas aqui o apóstolo acrescenta outra coisa, ainda é Lloyd Jones falando. Não apenas um só meio de salvação para todos, aqui é no capítulo 4, mas também um só meio de salvação em todas as épocas. Entendeu? O que ele está dizendo é, Deus só tem um meio de salvação. A graça mediante a que nos oferece a fé salvadora, que nos imputa a justiça de Jesus, mediante a fé. A graça mediante a fé. Ele só tem esse meio de salvação. Ele não mudou. E isso precisa ser muito salientado aqui, porque ainda estamos debaixo da influência de uma igreja que está reverberando a sua voz, meus amados, especialmente nesses últimos dias, com a ideia completamente antibíblica de que os judeus estão garantidos para a salvação porque são judeus, porque são filhos de Abraão, porque cumprem rituais, liturgias do Velho Testamento, da lei, luas novas, as festas de tabernáculos, a festa das trombetas, a festa disso, daquilo, das primícias, Pentecostes. Então, porque eles são judeus, filhos de Abraão, porque eles fazem as suas rezas de acordo com o Talmud, porque fazem as invocações, porque proclamam o Shema. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, eles estão salvos, ou garantidos para a salvação, ou de alguma maneira Deus vai salvá-los porque eles ficaram debaixo da lei, cumpriram a lei. Isso é exatamente o que Paulo está derrubando, jogando por terra e dizendo não, 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 nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Antes de haver lei, antes de haver circuncisão, antes de haver judeu, ele chama Abraão, que não era judeu, e chega para Abraão e diz: você creu na minha promessa, isso lhe será imputado por justiça.
E agora os que creem da mesma maneira como você creu, Abraão, no que eu fiz, no que eu ofereci, sem te pedir nada, sem te pagar por alguma obra que você fez, serão chamados teus filhos, filhos na fé que teve nosso pai Abraão. É simples assim. Vale para tudo, não é apenas para a promessa da vida eterna. Isso não significa que eu não peça, que eu não ore, que eu não busque. Mas significa que eu não tenho nada para oferecer em troca e Deus não está nem aí para o que eu posso oferecer. Quando o meu Deus, quando o nosso Pai Celestial, quando o Deus que deu o seu Filho para nos tornar seus filhos, meus irmãos queridos, minhas irmãs amadas, quando Ele olha para mim e para você, o que Ele pede não tem a ver com devolução de alguma coisa que Ele vai nos dar e não tem a ver com devolução por alguma coisa que Ele nos deu. Ele pede que você o adore como filho. Da mesma maneira como você que é pai, você que é mãe, seu coração cria asas quando seu filho olha para você com carinho. Ter cântico, ter louvor, ter coragem, ter adoração. Abra o Apocalipse, você vai ver que Deus tem isso sem cessar no céu, da parte de anjos. Mas o que Ele quer, Ele já providenciou. Porque você creu, Ele botou o Espírito do Filho dentro de você, que com o idioma de Jesus, com o sotaque de Jesus, eu gosto de dizer, olha para Ele e diz, Abba. Quando esse Abba no seu coração significa meu Pai, o coração de Deus se enche. Ele te chamou para ser adorador. Não por causa do que Ele te deu, e nem porque Ele te dá alguma coisa se você o adorar. Não. Você o adora para que Ele se... Eu vou pregar isso domingo, em nome de Jesus, está em Sofonias. Nos acompanhe em domingo. É a palavra que Deus nos deu para domingo. Ele te fez adorador para que Ele tenha uma festa com você e você com Ele. Sabe para quê? Para resgatar o que Ele perdeu no Éden. Passava o Senhor na viração da tarde. Um dia eu escrevi, fantasiei um pouquinho, escrevendo sobre isso, mas creio nisso. Eu creio. A Bíblia não tem que entrar em minúcias. E a sua inteligência espiritual é suficiente para você discernir e entender que quando a Bíblia diz que passava o Senhor na viração do dia, pelo jardim, Ele foi lá para dar o seu... Oi, Adão. Vamos tomar um chazinho aqui. Ô, Adão, eu vim tomar um chá com você. A gente tem um vislumbre disso. Quando a Trindade, na forma daqueles anjos, vai ao encontro de Abraão, que está no calor do dia, meio-dia, sentado na varanda da sua tenda. Você já viu uma tenda do deserto com aquele cortinado que se abre para o lado de fora, apoiado em duas colunas? Ali do lado de fora, sentado numa cadeira, estava Abraão. Quando o Senhor aparece a ele, Abraão entra na casa, o Senhor entra na casa de Abraão, vai ter comunhão com Abraão. Ele perdeu isso lá no Éden, ele fez o homem para isso, sua imagem e semelhança. Você não fez isso? Muitas vezes você não cometeu esse erro. Em Deus não é erro, em nós é. Por quê? Por que em nós é e em Deus não? Porque quando você olha uma criança, filho seu, querendo ver seus próprios traços, você está esquecendo que aquela criança tem que ter também os traços da mãe ou do pai, do outro cônjuge e toda a família que está por detrás. A carga genética está toda ali, mas você quer ver os seus traços, a replicação de quem você é. E quando você vê, coração se enche de orgulho, de prazer, de alegria, de paixão. Não é verdade? Estou falando das coisas naturais e simples da vida para ilustrar a você o que acontecia com Deus, que botou sua imagem e semelhança no homem. O homem se perde, o homem destrói tudo, o homem sai da presença de Deus, Deus perde essa comunhão. Aí restaure Jesus, bota o seu espírito dentro de mim e você, pega esse corpo que foi feito da argila da terra e sopra o espírito lá dentro, bota o espírito lá dentro e fica aguardando que agora na condição de filho, que esse espírito dentro de você garante, autentica, você se volte para ele e diz, ô Pai, meu Pai. E aí, Sofonias, o Senhor se alegrará no teu meio, eu em ti com júbilo, aleluia, 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 aleluia. Um só meio de salvação em todas as épocas. Nos dias de Abraão,
na posteridade de Abraão, em Cristo, a partir de Cristo, agora e para sempre. Um só meio de salvação. Então ele vai trabalhar com Abraão exatamente sobre o argumento irrespondível do significado e propósito do seu nome. De Abraão, e a partir daqui eu vou estar praticamente me repetindo em cima de tudo que já argumentei, de Abraão, que é pai exaltado, para Abraão, não é? Pai de todos os povos. Então é nesse significado particular que ele vai provar sua tese. Deus estabeleceu Abraão para ser o abençoador de multidões. Todas as famílias da terra, o texto diz, incircuncisos e circuncisos. Porque ele fez então a sua promessa. Quando ele fez a promessa? Anteriormente à lei e sem a circuncisão. Foi tudo que eu já argumentei aqui. Então, neste primeiro aspecto da sua tese, o ponto de destaque que Paulo apresenta é que Abraão recebeu a promessa para ser pai não só dos filhos de Israel. É isso. Por isso é que ele pergunta lá no versículo 4, em 3:29, ele é pai só dos judeus ou também dos incircuncisos? Todos os povos que seriam seus filhos. E aí vem, qual é a base dessa filiação ou herança? A promessa, recebida pela fé, tal como ocorreu com ele e continua ocorrendo conosco. Então, logo, pai de todos os que creem. Aí a circuncisão vem depois, estabelecendo os filhos de Abraão como sendo tantos da incircuncisão, ou seja, os que viriam a crer na promessa via fé e não via as obras da lei, quanto os judeus, para os quais o destaque principal é a circuncisão, que para eles é um ponto de honra inegociável, não é verdade? E aí ele fecha a discussão indo bem além, ao declarar que os circuncisos só seriam filhos da promessa, filhos de Abraão, se andassem nas pegadas de sua fé. A fé que ele teve antes de ser circuncidado, é o que diz o versículo 12. Agora eu vou ler de novo para vocês os versículos 13 a 16. Me acompanhem, por favor, aí. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Não é lindo isso? Ela vem pela fé para que seja de acordo com a graça, ou seja uma oferta de Deus, única e exclusivamente uma oferta de Deus, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, ou seja, ele é pai dos que estão sob o regime da lei, e ele é pai dos que não estão sob o regime da lei, mas creem, porque têm a mesma fé que ele teve, creem na promessa. Quando algumas igrejas, né? Hoje em dia você não pode generalizar mais nada daquilo que era padrão em nossos credos evangélicos. Quando você vai batizar um crente novo, geralmente você prega, você pergunta, não é? Aquelas perguntas célebres que dão àquela pessoa a oportunidade de testemunhar para quem está à volta, como Jesus disse, o que me confessa diante dos homens, que ele de fato é agora um crente de Jesus, porque ele é um crente de Jesus. Então, geralmente a gente pergunta, você crê que na sua morte você terá vida eterna que Jesus garantiu na cruz do Calvário? Aí a pessoa diz amém ou sim, não é? Você faz essa pergunta, por quê? Porque você está querendo testificar, dá a ele a oportunidade de testificar, autenticar, como sinal pelo batismo, de que de fato ele crê na promessa. Porque ele crê, então está apto para ser batizado. Exatamente o que o eunuco, ministro da rainha de Candace, falou para Filipe: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? É lícito se tu crês de todo o coração. Se você crê, nada impede que eu te batize, como sinal evidente que você creu. Lindo, não é? As coisas ficam tão claras dentro da fé que a gente professa, com a qual vai vivendo, na qual se acostuma, e às vezes não conhece os seus meandros, e aí perde por não conhecer, né? Então isso é muito bonito. Veja, o segundo argumento da tese, então, se realça aqui, especialmente no versículo 16. A promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e assim garantida a toda a descendência de Abraão, os circuncisos e os incircuncisos.
A promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça, ou seja, seja de acordo com a oferta de Deus e não com algum meio de troca, não com alguma filigrana de justiça humana, porque não tem. O que é a justiça humana? Trapos de imundície, não é verdade? Pois bem, há então um terceiro reforço do argumento. E como terceiro reforço, no tocante à justificação pela fé, em 4:6, volte a 4:6, ele vai usar Davi como oráculo da justificação da fé sem obras. Ele vai tomar por base o Salmo 32, versículos 1 e 2, onde Davi diz: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Davi não disse em nenhum momento como é feliz aquele que cumpre, como é feliz aquele que anda na justiça da lei, como é feliz aquele que guarda a lei. Não, ele está dizendo como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Ele é feliz porque suas transgressões foram perdoadas, não porque ele teve algum mérito para receber perdão, o perdão das transgressões, os pecados apagados. Ele é feliz porque o Senhor não lhe atribui culpa, não lhe imputa culpa, imputou a justiça de Jesus. Ele está usando Davi, então, um segundo baluarte, não é assim? Para poder reforçar o seu argumento da justificação pela fé, do perdão dos pecados, sem nenhuma contrapartida da nossa parte, a não ser aceitar a oferta da graça. Crer nela. Crer. Por isso é que as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar o evangelho que pregamos, porque ele fica simples demais para todo esse volume de consciência de culpa que elas trazem e de valores inerentes. É difícil para o ser humano, sem cair do seu pedestal, da sua altivez, aceitar que ele é simplesmente perdoado porque Deus quis perdoar. E ele só tem que aceitar o perdão. O nome disso é arrependimento. Reconhecer que é pecador e que o perdão está ali, não há nada que ele possa fazer, a não ser se render a essa oferta. Por isso, meus amados, olha aí, um bom exercício para os crentes mais novos. Mas graças a Deus, aí estão Rosinha, João Alberto, Novaes, Ana Maria, Marília, tantos crentes veteranos, tem muitos mais cujos nomes eu não estou vendo aqui. Nós temos uma grande história de inário, lembram? Os nossos inários, eles tinham seus cânticos quase que invariavelmente baseados na teologia da Bíblia, no ensino da Bíblia. Alguns chegavam a cantar textos literais, como temos até alguns cânticos do Logos aí que cantam salmos inteiros. Mas geralmente eles não citavam o texto bíblico, esses cânticos. Era uma poesia baseada na mensagem do texto bíblico. E aí quando você vai para os cânticos de gratidão pela salvação, é muito bonito. Você vê que o poeta está muito consciente daquilo pelo que ele está agradecendo e cantando louvores a Deus. Eu nada tenho a oferecer. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Aceita o pecador. Oh, como é lindo. Como ficamos longe, não é? Dessas verdades que paramos de cantar, que nos edificavam tanto, que nos ensinavam tanto. Pois bem, trata-se dos passos da justiça, não é assim? Veja, nós queremos trabalhar aqui com esse terceiro argumento aí. Então, nossa atenção é direcionada outra vez para 4:12. O que diz 4:12? Abraão é igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então, a que passos da fé de Abraão Paulo se refere? Vamos observar que o também, ele diz aí, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão. Então, o também inclui os judeus. Ele estava falando dos gentios. É interessante isso aí, entende? Então, ele está incluindo gentios e judeus nesse também. Eles estão aí. Ora, trata-se dos passos da justiça que dependia total e unicamente da promessa de Deus, de que eu já argumentei aqui, falando do fato de que Abraão criou numa promessa sem ter subsídios. Não tinha nenhum.
Você quer ver um exemplo clássico dessa fé? Lembram que é no capítulo 15, versículo 6, que o texto diz tacitamente para nós, e Paulo pega esse texto e o traz à luz no versículo 17, quando diz, aliás, não é no versículo 17, quando diz, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele pega 15:6. O que acontece ali em 15:6? Deus faz a promessa a Abraão. Abraão, com a debilidade natural de todo crente, chega para Deus e diz assim, Senhor, mas como eu vou poder ter certeza de que essa promessa vai se cumprir? Olha para mim. Olha como eu sou. Olha para minha mulher. Eu não tive um filho, Deus, até hoje. Eu estou preparando tudo para deixar como a lei, a cultura do nosso povo determina, a cultura, a minha herança toda para o servo da minha casa. Aquele que me serve, Eliezer. Ele vai ser o herdeiro, porque eu não tenho filho. E o Senhor está dizendo que eu vou ser pai de uma multidão, que eu olhe para o céu, que eu tente contar as estrelas, que eu olhe para a areia do mar, que eu tente contar que assim será a minha descendência. Como, Deus, eu posso me dar conta de que isso é possível acontecer? Sabe qual foi a resposta de Deus para Abraão? Abraão, toma tais animais, é o capítulo 15 de Gênesis, e oferece-os em sacrifício diante de mim. Meu Deus, é lindo aquilo. Abraão pega, como Deus disse, um par de cada animal daquele, até aves, imola, sacrifica aqueles animais, coloca sobre uma pedra, inclusive as aves, e fica sentado lá esperando sem saber o que vai acontecer. Ele só quer saber que vai acontecer algo, não sabe o quê, que é o sinal que Deus vai lhe dar de que vai cumprir a promessa dele. Aí Deus diz para ele, sacrifica esses animais todos e põe lá sobre a pedra. Aí ele faz isso. Ele mata os animais, derrama o sangue dos animais, põe os animais ali e o tempo vai passando. O tempo vai passando. As horas vão passando. Amanhã vai embora. Chega a tarde, sol tremendo, e Abraão está lá sentado. O sol começa a ir embora, as aves começam a cheirar. Um dia inteiro aqueles cadáveres ali em cima das pedras começam a soltar cheiro. Aí começa a vir abutre de tudo quanto é lado, águia, seja o que for, para comer. Porque estão sentindo cheiro, estão atraídos, estão vendo os animais lá. Abraão cai no sono, as aves o acordam, então ele acorda e enxota os animais, e nada acontece, ele está caindo de sono, de cansaço, ele não desiste. Ele disse, Deus me deu uma promessa, não sei como é que vai acontecer, mas vou ficar aqui esperando. Aí de repente, quando a noite chega, quando não há mais luz, ele não está nem conseguindo ver os animais direito, os corpos dos animais, nem se as aves estão ali já comendo, rapinando aqueles corpos. Aí vem um fogo tremendo que passa e queima aqueles animais, transforma no holocausto. Aí Abraão adora a Deus. E é nesse dia, nesse sacrifício, que Deus diz para Abraão, vê, olha aí o alto, olha o chão, vê as estrelas. Creu Abraão em Deus. Meu Deus, que simbolismo lindo. Primeiro você tem Abraão esperando na promessa sem ter lógica alguma. Sem saber o que vai acontecer, nem quando, mas só cumprindo o que Deus mandou ele fazer para esperar. E aí ele vê o que acontece, vem um fogo e transforma aqueles corpos em holocausto. Depois os descendentes de Abraão vão entender. Os animais mortos são substitutivos, são sacrifícios para nos aproximar de Deus, apontando o fato de que alguém um dia fará isso em nosso lugar, uma vez para sempre. E o fogo que vem transforma em holocausto para que Deus aceite essa oferta. Que oferta? Do sacrifício que é colocado sobre o altar. Abraão esperou, sem ter certeza. Deus te entrega o sacrifício pronto e só pede que você devolva. O sinal caiu, voltou outra vez. Eu espero que não tenha saído o som. Acho que não. O som está aí no lugar. Talvez você nem tenha percebido que o sinal caiu, mas ele caiu aqui. A gente está sob perseguição aí com os sinais, né? Que coisa séria. Pois bem, a verdade, meus queridos, é que
Abraão, pai dos que creem, evidencia o caráter definidor da fé que justifica. Qual é? Os passos da fé que teve nosso pai Abraão, que os judeus terão que imitar, mesmo sendo circuncidados, tanto quanto os gentios imitam, sendo incircuncisos. Ela ouve, ela crê e ela responde com obediência. Vamos lembrar 1,7 de Romanos? Os chamados para a obediência que vem pela fé. Esse é o título que a Bíblia dá para mim e para você, para a igreja. Então trata-se dos passos da justiça que dependia total e unicamente da promessa de Deus e que foi reagente a essa promessa com a obediência. Onde é que você vê isso como grande destaque na história de Abraão, além do capítulo 15 de Gênesis? No início de tudo, capítulo 12, versículos 1 a 3, ali estão as pegadas da fé que teve nosso pai Abraão. Abraão, pai dos que creem, vai evidenciar esse caráter definidor da fé que justifica. Ouve, crê e responde com obediência. Aí vai se destacar mais em 15, de 1 a 6, como já citei para vocês. Mas vamos lá, Gênesis 12, de 1 a 3, finalizando. O que temos aqui, significando fé que responde com obediência. Ora, você sabe o que temos em Gênesis 12, de 1 a 3. Vale lembrar aqui rapidamente, não é? O Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, e ele ainda era Abrão, sai da tua terra, da casa do teu pai e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus disse para ele: e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele só não sabia que todas as famílias da terra seriam benditas em ti, nele mesmo, partindo dele, ou seja, ele seria o pai dessas famílias todas. Ele geraria todas as famílias da terra. Então é evidente que só se tratava de famílias dos que creem. Amém? Porque é evidente, já havia outras famílias antes dele. Havia todos cananitas. Então, todos os que creem. Essa é a linguagem de Paulo em Romanos 4. Em Gênesis 12, então, nós temos o quê? O despojamento. Sai da tua terra. Olha os passos da fé. Depois, desprendimento e dependência. Vai para a terra que te mostrarei. E em 15:6, confiança inegociável na promessa. A ponto de esperar ali, sem saber o que ia acontecer, horas infindas, mas continuando a esperar. O que 4:18 pontua e vai ser o assunto de nosso próximo estudo, parte 17 de Romanos, que vai ficar para não a próxima quinta-feira, que é o feriado, dia 20, mas para o dia 27, querendo Deus. Amém? Então você vai dar aí um intervalozinho de uma semana, vai ruminar tudo isso que você ouviu hoje aqui, que foi rico para a nossa fé, vai repassar esse texto. Em nome de Jesus, dia 27, parte 17 de Romanos. Esteja atento, meu querido, minha querida, para domingo, 17h30. Se não for domingo, gente, vai ser amanhã, vai ser sábado, mas com certeza eu creio que será domingo, sim. Domingo, 17h30, nossa live em Sofonias 3. Estejamos lá para a gente ver qual é o propósito, a proposta de Deus para a igreja em todas as gerações. O que ele espera vivenciar com a igreja? Está lá na promessa de Sofonias. Amém? Obrigado por sua atenção e sua participação. Contamos com sua oração contínua por nossas vidas, saúde e tudo mais, assim como temos orado por cada um de vocês. Deus abençoe, estejamos juntos domingo, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço, obrigado por sua participação e atenção. Amém. Carinho para cada um. Deus abençoe.